Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje vocês vão conhecer uma pessoa muito especial. O tema do nosso bate-papo é com essa pessoa muito especial. Eu passei na UAB antes de me formar. Olha que maravilha, né? Já pensou você passar na UAB, tirar esse peso, né? De ter que passar, né? Essa cobrança toda, você passar na UAB antes de se formar. Então, para esse bate-papo, nós temos aqui Larissa Barral. Gente, olha só, esse nome sonoro, né? Lindo. Para uma grande advogada que já é. Né? Já é, só vai receber a carteirinha, né? Sim. Então, Larissa, nossa aluna da graduação, né? Que passou no 39º, né? No 39º. No 39º exame, ainda fazendo a graduação. Mas não vou falar não, porque eu falo pra caramba, sabe, Larissa? Então vamos conversar. Eu quero que você conte pra gente como foi, desde o começo, assim, você decidiu fazer o AB antes de se formar. Como que foi isso? Vamos lá. No 10º semestre, eu fui resolver uma questão na secretaria e recebi um folheto, né, onde tinha informando que a Processos tinha um preparatório para a OAB, para a primeira fase, e que alunos da graduação que ainda estão graduando têm um desconto. E eu quis aproveitar essa oportunidade. Vou te contar um segredo, só para nós duas, hein? Tá bom. Não só os alunos que estão matriculados, como todos os ex-alunos da graduação podem a qualquer tempo fazer, né? Porque tem alguns que são servidores públicos. Sim. E fazem o preparatório só depois lá para frente, né? Então, eu aproveitei essa oportunidade, que é uma oportunidade mesmo, até para você se atualizar do que é cobrado na prova, porque quem nunca fez a prova não tem dimensão do que é aquela prova. É verdade. Então, eu aproveitei mesmo essa oportunidade, um pouco despretensiosamente, para saber mais como era a prova do OAB. E, com isso, eu entrei no preparatório e mergulhei durante o curso inteiro. E na dentro faculdade? Do direito. E o que você estava na faculdade? Como é que estava? Porque você estava fazendo preparatório? Estava fazendo preparatório e terminando o 10º semestre no meio de um TCC. O professor Jonas mandava mensagem e a gente ia ajustando o TCC, ajustando. Mas é possível, É possível. Né? E eu trabalho fora, né? Nesse período eu estava trabalhando fora. Então, peraí. Então, você estava fazendo faculdade, terminando o TCC, trabalhando. Sim. E fazendo curso presencial. Presencial à noite. Presencial. É diferente, não é, Larissa? É diferente porque você tem a energia do professor. O curso presencial? O curso presencial. Você tem a energia do professor, sabe? Te incentivando. Você tem as pessoas que você acaba conhecendo. Alguns do curso, do preparatório, estão comigo na minha vida hoje, como amigos. Então, o presencial, ele é diferencial mesmo. Para aprovação. Para aprovação, com certeza. Entendi. E assim, você estava me contando, que a gente acaba conversando aqui um pouquinho antes, né? E aí você estava me contando que, na realidade, você nem acreditava que você ia passar, né? Foi seu marido que te incentivou, não foi isso? Como foi isso? Meu marido é o meu maior incentivador, né? Eu preciso bom. falar dele aqui, porque parte dessa aprovação tem, assim, 50% dele. Que bom. A família faz um grande diferencial quando ela te apoia. Então, ele falou assim, vamos ver o que dá.
Se você não passar, não tem problema. Estuda de novo e faz de novo. São 3 exames por ano, né? Então, vamos ver o que acontece. Só que aí eu não consigo pegar as coisas assim só para ver o que acontece, sabe? Então, eu mergulhei mesmo durante todo o curso. Além, quando acabava a aula, que eu estava assim, um pouco mais disposta, eu ainda chegava em casa, revisava a matéria, nem que fosse assim, 30 minutos daquela aula que o professor passou. Então, às vezes os 30 minutos que você fica mexendo no celular, sabe? Antes de dormir. E aí, eu ainda revisava a matéria e eu sou aquela aluna raiz que precisava estar escrevendo. Então, eu escrevia dentro da sala de aula que o professor estava falando, revisava em casa escrevendo tudo que o professor estava falando. Eu tenho a impressão que a matéria entra pelo braço e vai até... Não, mas você sabe que isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia a gente está aqui, né? O tempo inteiro, ou aqui, o tempo inteiro. Então, a gente realmente perde o hábito de escrever. E todo mundo, quando começa a se preparar para a OAB, aliás, eu acho que desde a faculdade, tem que escrever. Por quê? A primeira fase é objetiva. Sim, mas a segunda fase é escrevendo. Você vai ficar 5 horas escrevendo. E antes dessas 5 horas da prova, você vai estar se preparando para a segunda fase escrevendo. Então, tem toda uma questão de você realmente ter o pensamento, que tudo bem aqui você consegue, né, organizar o seu pensamento, as palavras e tal. Mas você tem que escrever. Tem que escrever. Você porque vai fazer inclusive a ortografia, né? Porque a ortografia a gente vai escrever no computador, vai corrigindo, vai corrigindo tudo, né? Sim. Hoje, ainda mais com a inteligência artificial, tá corrige, pronto, né? Mas se você escrever, ainda corrige e ainda sugere. Então, tem que ser na caneta. Sim. Desde a primeira fase. A gente tem essa orientação no curso preparatório para a primeira fase. Exatamente. Os professores orientam... É impressionante como eles orientam tudo. Eles estão acostumados, gente. Toda prova, eles estão preparados para... Eles já leram as passadas, eles já estudaram, eles já responderam. Então, aproveitar o que o professor fala dentro da sala de aula são plus, sabe? O professor fala, olha, cuidado com o tempo da prova. Isso. O tempo da prova pode te sabotar. E aconteceu uma questão, eu me perdi no tempo, né? Quando eu vi estava faltando muitas questões, estava faltando 50 minutos para acabar a prova. E eu fiquei meio que desesperada ali na hora, mas depois calma, volta, cabeça no lugar, responde, você sabe a matéria. Então... A primeira fase, ela é, assim, desafiadora. São 20 matérias, 80 questões, estudo de 5 anos em 80 questões. Então, você tem que estar muito bem preparado para fazer uma prova dessa. Pois é, agora o povo, assim, o que as pessoas ficam pensando é assim, tá? Agora, como que ela conseguiu organizar o tempo dela, né? Estando fazendo a graduação, é lógico que também você tinha uma assistência ali na graduação, né? Porque você tinha, né? Uma assistência dos professores da graduação também. Com certeza. E como que você conseguiu organizar isso em tempo, né? Como que você fazia com o seu tempo? Que é isso que as pessoas têm curiosidade de saber, né? Para passar antes de se formar. Do tempo. Sim. O que você fazia, aquela questão, né? Se você estudava tudo, se você estudava só algumas questões, e como você estudava. Porque a gente vê muita gente que fala, eu não passo, quando você vai ver, está estudando errado. Porque, ótimo, os professores dão a matéria, isso já ganha um caminho imenso, mas você tem que ter o seu tempo de estudo. Sim. Professora Claudine, eu ia para o trabalho de manhã, né? No horário do almoço, eu resolvia as coisas da graduação, não deixava matéria nem trabalho atrasado, porque isso fazia com que eu ficasse mais tempo por conta do preparatório da OAB. Quando eu saía do meu trabalho, que eu ia para a aula, eu estava 100% para a aula. Focada. Porque ali a gente aprende, né? Aprende. Se você tiver 100% ali, você está absorvendo informação.
absorvendo. Então, se você mexe num celular, se você sai da sala toda hora, então você perde ali alguma coisa. Então, enquanto eu estava assistindo a aula, eu estava 100% na aula. Os meninos até falam, nossa, você é uma pessoa assistindo a aula e no intervalo você é outra pessoa completamente diferente. E quando eu chegava em casa, eu ainda fazia aquela revisão só para segurar. E enquanto eu estava trabalhando, ao invés de ouvir música no fone, eu ouvia videoaulas que você tem disponível no YouTube, e algumas aulas eu gravava, as que eu tinha mais dificuldade, eu gravava. Então, eu ficava ouvindo aquela aula do professor daquela semana. Entendi. Então, ao invés de ouvir música, eu ouvia a aula do professor. E isso fazia com que eu captasse mais a matéria, porque às vezes... Apreendesse, né? Sim. Dentro de si. Sim, então quando eu falo que eu fiquei 100% para o preparatório, foi 100%. A minha família, zero almoço de família, era uma comidinha ali rapidinha que pedia pelo aplicativo para não precisar parar para fazer comida. A gente tem aula aos sábados, aos domingos, aos feriados, e quando não tinha, a gente estava resolvendo questão. É lógico. Agilizando, ver como é que são as questões, quanto tempo a gente leva para resolver cada questão, por que a gente errou naquela questão. Os professores treinam questões com a gente dentro da sala de aula, isso é muito importante, porque eles explicam por que a gente errou, por que está errada aquela questão. Então, essa parte de preparação, eu mergulhei fundo mesmo. Eu fiquei 100% pro direito, em todas as matérias, e sem deixar a graduação de lado. Que é importantíssimo, porque também te auxilia, complementa. Sim, complementa. Né? Complementa. O material também, às vezes você dá uma revisada naquelas apostilas que o professor disponibiliza, te ajuda em cara, aquilo é o que o professor estava falando, tá aqui, tá fácil, tá tranquilo. Então, foi isso que eu fiz na primeira fase. Que maravilha! E qual foi a sensação de quando saiu o dia do resultado? Que foram dois resultados, né? Sim. Tem um da primeira fase e o da segunda fase, que foi agora há pouco. Sim. São duas emoções. São duas quando emoções você diferentes. viu na primeira fase... Quer dizer, na primeira fase sai o gabarito, você já tem uma noção que você passou, né? Quando sai da prova, eu acredito que 2 horas depois, acho que às 19 horas, eles disponibilizam o gabarito extraoficial, né? Isso. Então, lá eu já... Não, mas eu tenho o oficial também, sai no domingo à noite. Sai no domingo, né? à noite. Então, eu já corrigi, eu tinha determinado a quantidade de questões que eu queria acertar, eu tinha colocado 50 questões, no mínimo. Então, eu deixei um post-it no meu computador, deixei uma proteção de tela no meu celular com a quantidade. Eu queria 50 questões acertadas das 80. Eu acho isso importante porque, apesar da prova da OAB 40 você já passar... 40 é 10. 40 é 10. Eu acho importante você fazer esse desafio para você mesmo, né? Eu não alcancei os 50, eu alcancei 48. Mas maravilha! Mas 40 é 10. 40 é 10. E essa era a minha meta pessoal, sabe? Então, foi uma emoção no domingo de prova, já foi emoção. No domingo foi na hora que eu comecei a corrigir, na hora que eu vi o 38. Certo. Que eu ainda faltava umas 20 questões para corrigir, eu falei assim, não acredito. Passei. Cara, eu passei. E eu saí da prova tão desacreditada que eu não tinha passado. É porque quando a gente faz prova, a gente fica meio doido da cabeça. Aí eu falei assim, gente... E os meninos, Larissa, que cara é essa? Você tá com a cara de arrasada. Eu falei assim, gente, eu tô arrasada. Eu não passei nessa prova, eu tenho certeza. Na hora que eu fui pra casa, que eu comecei a corrigir... Cara, que emoção, que eu gravei essa parte, sabe? Deixei meu marido na sala e falei assim, não, olha, me deixa quietinha aqui agora. É eu e o meu momento. E aí eu corrigi. Aí eu alcancei 44. Eu tinha esquecido de marcar umas 2 questões. Aí eu não sabia se eu tinha acertado ou não. Eu esqueci de marcar no caderno de resposta, né? Não no gabarito lá. E quando saiu a correção oficial, né? Que saiu o nome, eu tinha tirado 48. Isso que eu quero também.
Aí tá, tudo bem. Aí foi uma emoção, foi aquela festa com o marido, ligar pra todo mundo. Ligar pra todo mundo. Conta, como que foi? Gente, é muito legal essa parte, porque eu chamei meu marido, aí ele falou assim, você passou? Eu falei assim, passei. Aí ele, não acredito, eu sabia que você ia passar, eu sabia. Você que fica duvidando de você. Eu falei assim, não, eu não quero criar muita expectativa. Aí ele falou assim, mas você pode, você consegue, você é capaz, você se dedicou, deu certo. Tudo que você se dedica, você vai dar certo em algum momento. E ele tem uma frase muito legal, que ele fala bem assim, Larissa, é um sacrifício de 3 meses para você ter um resultado para o resto da vida. O resto da vida. Porque a OAB nunca mais depois que você passa. Exatamente. Então, foram 6 meses de estudo entre a primeira fase e a segunda fase. E acabou. Né? Pronto. Agora você me conta quando você viu lá Larissa Melo Barral Pires. Ai, meu Deus do céu. Você tinha até foi lá procurando o L, né? Professora, a primeira fase, a gente, quando sai aquele resultado final, depois de muito tempo, acho que quase um mês, depois de todos os recursos, a gente sente aquele alívio. Acabou a primeira fase. Mas a gente já tem que estar estudando para a segunda fase, se preparando para a segunda fase. Porque apesar dela ser apenas uma matéria, ela é um estudo muito mais profundo daquela matéria. Fora que você tem que pensar como é que o avaliador cobra aquilo dentro da prova. Então, como é que facilita para o avaliador corrigir a minha prova? É fazendo a peça por tópicos? Eu acredito que por tópicos fica tranquilo. Então, vamos fazer a peça por tópicos, cabimento, do direito, vamos fazer tudo direitinho. E treinar a peça também é essencial para a segunda fase. Treinar como é que ela... Você não teve dificuldade em escrever, né? Porque não. Acredito que até durante a faculdade você Sim, já... eu escrevo. Eu sou aluna que escrevo bastante. Mão lá na canetona mesmo. Sim. Então, conforme você vai treinando para a segunda fase as peças, você vai treinando, né, para já fazer a prova. Então, você determina ali quanto tempo você leva para fazer a peça. Porque são 5 horas, parece muito, mas não é. Não são. Eu levei exatamente 3 horas para fazer a peça. Para identificar a peça, é isso aqui mesmo. Você começou é uma coisa que todo mundo fica assim, professora, começa por onde? Por onde você começou? Eu comecei pela peça. Porque você olha as questões, se tiver alguma que você não sabe muito, você já se abala, né? Então deixa para depois. Nem olhei as questões. Porque pode ter alguma que você imagina, você sabe tudo de tudo? Não, né? Pode ter alguma. Se você olhar e ver alguma que você não sabe, já te abala. Muito bem. Começou então, já lá pela peça. Fui lá para a peça, li a peça toda. A questão, ela traz informações do que eles estão querendo. Quase a resposta. Quase a resposta. Eu acho que traz a resposta. Traz. Se você ler e outra. Quanto maior a questão, melhor informação. Mas eles querem te cansar. Eles querem mexer no seu psicológico. Porque uma questão grande, você vai falar assim, meu Deus, olha o tamanho dessa questão. E às vezes muito simples a peça que eles estão pedindo. Não, e não é só isso. Graças a Deus, é sinal que tem muita informação. Sim. É uma questão de, não sei se você fez isso, mas a gente orienta também, que é ir grifando os pontos principais para você não toda hora, porque às vezes tem uma dúvida de prazo disso, daquilo outro. Olha lá, você só vai bater o olho e vai ver a coisa que é importante. E ganha tempo. Né? Na minha questão, eles falavam bem assim, não cabe recurso por via administrativa. Isso, tem um artigo falando que não cabe recurso administrativo quando é mandado de segurança coletiva. Então, quando eu li aquilo ali, eu falei pronto, é a resposta. Matei. Tá vendo como essa é a peça? É isso que eu digo, que a resposta está na pergunta. Tá na questão. Lógico que não está lá, escrito.
mandar de Mandar, segurança. Mas tá lá. Tá Tá lá. lá porque você, identificando a peça, você tira um peso já na hora da prova, porque é isso. Pronto. É isso. Então, bora. Agora bora fazer. Vamos procurar os artigos que falam sobre a peça. Vamos fundamentar. Ponto importante também para falar para quem nos está ouvindo. Sim. O vade-mecum. O vade-mecum precisa estar muito bem marcado. Para você ganhar Tempo. Não é só tempo, porque na hora que você está marcando, desde a primeira fase, Sim. que é o ideal, mas a maioria faz na segunda fase, eu marquei na segunda. Você vai também aprendendo. Sim. E aí... não só a matéria, mas os lugares onde está para você ser rápido. Sim, e aproveitar o que a FGV libera, né? Libera clips, então é muito importante eu colocava um clips, além de grifar, porque ficava mais fácil para manusear. Pode colocar aqueles, né? Como é que chama? Aquele post-it? O post-it. Não é post-it, não. É um... Você sabe, aquele marcador de página. Sim. Não sei como é que chama aquilo, gente. Marcador de página. Marca fácil. Aí tem o índice remissivo também, que você dominar o índice remissivo Não é, menina? do seu código. Vai te ajudar muito, me ajudou para responder as questões. Os professores falam sempre isso também. Gente, vocês têm que conhecer muito bem o índice remissivo. Porque lá ele te orienta onde está uma fundamentação. Exatamente. Em vez de você ficar assim passando página, Sim, né? e lendo, lá já está. Então, é permitido? Tem um índice remissivo? Usa porque vai facilitar na hora da sua prova. Então foi isso que eu fiz, foi treinar peça, aprender a identificar a peça. Olhei muitas as provas anteriores da matéria. Gente, isso é fundamental. Para saber como eles cobram. Treinar, escrever. Sim. Né? Para saber exatamente como que você faz, não só as peças, mas como as questões, né? Sim, e olhar o gabarito da prova. Porque claro. você sabe o que a FGV está cobrando. Como você será avaliado. Sim. Se você sabe como você será avaliado, você não vai tentar não cometer aqueles erros, Exatamente. Né? Então, específicos. Isso. Lembrar para quem é o endereçamento, quanto é que ele avalia naquilo. Quando você coloca o cabimento, quanto é que ele avalia, a fundamentação, a legitimidade das partes. Então, toda vez que você olha o gabarito do que a prova te cobra e como ela avalia aquilo, você tem noção de como fazer a peça e quando você sair de lá, como é que você foi mais ou menos. Então, não esquecer daqueles detalhes, porque 0,10 numa prova dessa faz muita diferença. Faz muita diferença. E você não ficar dependendo do recurso. Né? Então, melhor. A segunda fase, ela já te deixa um pouco mais ansiosa, porque você não consegue saber se você passou de uma vez, igual é na primeira fase, né? Que Mas você já tem noção. As questões? As questões Terminei 3 horas, você fez a peça. 3 horas eu fiz a peça. Aí, quando Levantou, eu terminei a peça, levantei, lavou o rosto, fui lá no banheiro, respirei, né? E voltei. Na hora que eu voltei, eu levei um susto, porque as minhas questões estavam muito difíceis. Na segunda fase de constitucional, eles aproveitaram bastante o processo legislativo. E não era tão cobrado da forma como foi cobrada dessa vez. A FGV, ela sempre surpreende a gente. Então, as 4 questões falavam sobre o processo legislativo. Aí você falou, oh, Jesus. E por conta do meu tempo para estudar, eu não priorizei essa matéria. Eu priorizei muito as ações constitucionais, controle de constitucionalidade. Para muita gente, controle é um fantasma. Gente, eu aprendi a amar constitucional estudando para a segunda fase. E aí, eu levei um susto. Eu falei assim, caraca, não acredito. Mas, respirei de novo,
Respirar é muito importante nesse processo. Nossa, é muito para importante. oxigenar, né? Acalmar os nossos pensamentos, né? Os batimentos cardíacos, porque é ali que vai a adrenalina e que vem o medo e vem isso e vem aquilo. E aí já vem aquele pensamento, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí você bloqueia esse pensamento. Pronto. Bloqueia esse pensamento. Já tô aqui, já fiz vamos a lá. peça. Falta pouco. Falta pouquíssimo. Então vamos lá. Índice remissivo. Claro. Vamos pro índice remissivo. Não. Fundamenta. E coloca o artigo. Pronto. Foi assim que eu mantive a calma. Recorta e cola na mente. Recorta e cola na mente. E escreve. E não deixa a cabeça te fazer pirar. Porque a cabeça, tá lá, Fadimeco. A cabeça recorta, te faz pirar. Cola lá, né? E sim. Escreve e vai. Se você estiver treinando nos estudos, você fica com facilidade para responder uma questão dessa. E 6 na segunda fase é 10. Nossa, é 1000, né? Porque aí você vai receber a tão sonhada carteirinha. Sim, estamos chegando nesse fim. Né? E aí como... mas termina a prova. Então, terminei a prova, muito mais tranquila do que na primeira, porque eu já estava assim, né? Se eu não passar, tem a repescagem. Eu vou aproveitar muito o que eu estudei, vou estudar muito mais se eu precisar ir para a repescagem. Então, calma, nem tudo está perdido, cabeça no lugar. Eu falo que a mente, ela comanda a nossa vida. Se você tiver com a mente tranquila e forte, você consegue. Porque se você começar a falar assim, tá muito difícil, eu tô muito cansada, eu não vou dar conta, aí você realmente é possível que não dê conta. Mas se você fala, eu consigo, eu dou conta, eu vou fazer, eu vou acontecer e só depende de mim, dá certo. Dá certo. Dá muito certo. Então, com certeza. Quando eu saí, eu já saí assim, não tem problema se eu não tiver passado, porque as questões estavam realmente muito difíceis. E se você acertar uma peça inteira e não acertar nenhuma questão, você não passa. Não passa. Então, é muito importante você também se preparar para as questões. Então, a ansiedade desse prazo de esperar esse resultado. É difícil, né, Larissa? É muito difícil, mas eu peguei dengue nesse período. Você e quase toda a população todo do mundo, Distrito Federal. Né? Então, eu estava meio dormindo, acordada. Aí eu vou falar que até um negócio esquisito, mas graças a Deus, né? Porque aí passou mais rápido, credo. Deus muito ruim. Gente, brincadeira. Muito ruim daí. E aí, um colega do preparatório da primeira fase me passou o PDF com o resultado. Ele já tinha visto o meu nome. Só que quando eu olhei, eu tava meio dormindo, acordando assim, sabe? Aí eu vi meu nome, aí eu falei assim, você tem certeza? Vamos lá ler de novo, né? Larissa Melo Barral Pires. Aí eu falei assim, calma. Tudo bem que é muito menor o PDF, né? Com a quantidade de pessoas que passaram. Mas será se isso aqui não é da primeira fase? Aí você olhou lá de novo. Aí eu olhei de novo. Aí eu mandei mensagem pra ele. Você tem certeza que esse aqui é o resultado da segunda fase? Aí ele falou assim, tenho, menina. Você passou. Você passou, né? Aí eu falei assim, passei. Gente. Como foi? Aí é sim, um grito. Foi um grito que eu dei. Acho que a única fonte de força que eu tinha, eu falei assim, não acredito! Eu passei! Aí liguei pro meu marido, liguei pra mamãe, liguei pro meu pai. E, gente, passei. E minha mãe, filha, tô no trabalho dançando. E minha mãe, eu falei assim, mãe, você tá no meio do trabalho dançando? Ela, assim, tô nem aí, tô dançando. E o meu marido, amor, eu sabia que você ia dar conta. Eu sempre soube que você ia dar conta. Cara, você tava se dedicando. Não tinha como não ter outro resultado. Foi, gente, é inexplicável. E até agora, né? Acho que tem uma semana que saiu o resultado. Até agora eu falei assim, gente, eu passei. Gente, eu não tô acreditando, eu passei. Eu passei. Gente, eu não acredito, eu passei. Você passou. Eu passei. E aí já vem aquela... Vamos resolver as coisas que tem para resolver. Esperar o resultado oficial sair. Eu colo grau agora dia 11. Quer dizer, isso também eu queria te perguntar. Como é passar na UAB antes de colar grau? É um alívio. Acabou tudo junto.
é um esforço que valeu muito a pena. Você encerrou o ciclo de uma vez. Acabou a graduação já com a AB, sem precisar ter que estudar para o AB ali mais 6 meses, como se fosse mais um semestre estudando. Passou antes de se formar? Sim. Não esperava isso, nem nos meus melhores sonhos. Não esperava isso o quê? De passar no AB antes de me formar. Porque o meu plano era formar e depois começar os estudos do AB. Pois é, então quer dizer, antes de colar grau, você já é advogada? Sim, já sou advogada. Antes de se formar? Antes de me formar, eu já sou advogada. Meu Deus, que maravilha! E é aproveitar as oportunidades, professora Claudine. Mas você já aproveitava antes de se formar, porque isso também é importante. Sim. Falar para quem está cursando direito, né, que dá para você também começar já a botar o pezinho lá, né? Já. No trabalho específico, direcionado para a área jurídica. Já. Como que você fez? Isso é importante você contar aqui para a gente também. Ai, eu fico chorando, gente, porque eu fico tão emocionada. Ai, gente, passar Gente, é eu muito fico bom, tão professora. emocionada. Eu fico tão emocionada. Não consigo. Professoras... Eu já sei, porque eu tenho milhares e milhares. Mais um advogado formado pelo processo. Não, eu tenho milhares de carteirinhas, né? Porque eu me sinto assim, né? Como você está me contando, parece que fui eu que passei. Uma coisa muito legal que a Processo faz é estar lá no dia da prova. Uhum. Antes da prova da segunda fase, você me deu um abraço. Uhum. E eu falei assim, ai, tem alguém comigo aqui, sabe? Claro, porque sempre. lá a família não tá. Seu marido não tá lá. Ele quis ficar me esperando até eu entrar. Eu falei assim, não, vai embora. Pode ir embora. Deixa eu aqui com o pessoal. No meu momento. E aí tem os professores que vão lá. Tem o lanchinho. Então, isso é muito importante porque parece que você não tá sozinha nesse momento, você não sabe? tá mesmo. E não tava mesmo. Então, antes de entrar, você lá na porta deu um abraço nos alunos que estavam entrando. Eu falei assim, obrigada, professora Claudine. E fui. Aí eu vou chorar de novo. Não, professora, não chora não. Mas é de chora alegria, de emoção. De alegria e de emoção. É muito importante. É muito legal, né? Então, eu sou muito observadora, então eu estava observando os professores tirando dúvida com o Vadimeia, com ali, sabe? Porque o aluno pergunta, pelo com o amor aluno. de Deus. Então, eu falei assim, cara, isso é um diferencial, porque é o apoio que a gente teve durante toda a preparação, ele vem até aqui. Uhum. Então, e depois, quando precisa de recurso que você não precisou. Não precisei. Graças não precisei. a Deus. Foi um alívio. Eu não precisei de recurso nem na primeira fase, nem na segunda fase. Deus foi muito generoso comigo e você também. Estudou bastante. E eu estudei também, bastante. Eu me dou o mérito. Claro. Porque eu me dediquei. Porque, como diz o povo, né, da roça, eu uso isso desde criança. Fala assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer, Deus ajuda quem faz a sua parte, né? Sim. A gente tem que fazer a nossa parte, com certeza. A gente vai... o apoio tá lá. Vai estar lá, sim. Né? E, por fim, foi uma doce surpresa ter passado na segunda fase. Porque... de fato, eu encerrei tudo junto. Eu diria que foi uma grande vitória. É uma vitória. É uma grande vitória, não é uma surpresa. Gente, a prova do OAB não é fácil. E, professora Claudine, eu ouvi muita gente, quando eu passei na primeira fase, falando assim, mas passar na primeira fase é fácil, eu quero ver você passar na segunda fase. Aí eu falei assim, gente, por que as pessoas querem desmerecer que eu passei na primeira fase? Gente, é muito difícil a prova do OAB. A prova do OAB não é uma prova fácil. Uhum. Então, tem orgulho de ter passado naquilo, sabe? Seja egoísta com o seu sentimento mesmo, sabe? Mas isso tem não é a liberdade de sentir... se permitir. De se permitir ficar feliz com aquela conquista, feliz, né? Isso. Então, passar na primeira fase é difícil, a segunda também é difícil, cada um com o seu peso, cada um com o seu momento da vida, sabe? Às vezes é o trabalho que é muito trabalho, é muita cobrança. Às vezes eu ainda não tenho filho, mas às vezes você tem filho, tem a família ali para dar o suporte. Eu acompanhei algumas colegas que têm filho e o quanto era difícil para elas estarem trabalhando, dando assistência familiar e estando no cursinho até 10h30 e depois tá lá de novo, e, sabe? Então,
é muito importante passar na primeira fase também, passar na segunda. Não é... Parem de desmerecer, sabe? Por favor, porque, gente, a prova é muito difícil, ela não é uma prova fácil. E outra, ela é mais difícil porque ela mexe com o seu psicológico. Isso que eu ia falar. Eu acho que o psicológico é assim, sei lá, 80% da aprovação. Porque, por exemplo, você falou, faço, não faço? Seu marido te incentivou, tenho Sim. certeza que sua mãe te incentivou, seu Sim. pai te incentivou, que é o que basta, né? Eles incentivam e compreenderam esse processo, porque também porque é a gente fica preciso. ausente. É. Eu não participei de nenhum encontro familiar, nem com amigos, durante a primeira fase, os 3 meses do preparatório. E depois veio a segunda. E depois veio a segunda, e teve o Natal e o Ano Novo. Então, eu fiz algo bem simples, só para mim mesmo e meu esposo, minha mãe e minha tia. Foi bem reduzido, não fui para casa de ninguém. E depois do Natal, estudando. Isso aí. Depois do Ano Novo, estudando. E valeu a pena? Valeu. Valeu muito a pena. Larissa, a gente está terminando aqui o nosso ótimo, tempo. professora. Olha, parabéns. Obrigada. Sinta-se muito orgulhosa. Graças a Deus, a grande maioria dos nossos alunos passa antes de se formar, e você sabe disso, Sim. porque deve ter vários na sua turma, Sim. né? Que passaram, não tem vários alunos? Tem. Eu tenho uma parceira de trabalho, antes mesmo de formar, ela passou no 10º também, cursando o 10º. Então, eu conheço outras histórias de alunos que passaram no 9º, no 8º, no 10º, como eu. Então, terminar esse ciclo já com isso finalizado, com a prova do OAB. Não tem preço. Não tem preço. Obrigada, professora Maravilha. Claudinha. Obrigada, Larissa, Eu que por você estar aqui conosco. Foi muito Foi bom muito o legal. papo. Tô aqui, ó. Meu Deus do céu. Tô aqui emocionada, Obrigada, né? Porque professora. é muito bom a gente ver que esse é o nosso objetivo, Sim. né? Ajudar vocês a alcançar o que vocês querem alcançar. Conseguimos. Né? Conseguimos juntos. Conseguimos juntos. E essa é a melhor parte, Sim. né? Porque juntos é essencial. É mais fácil. Sim. É essencial. Quando você tem apoio. A gente é mais forte. Quando você tem apoio, quando você tem pessoas que acreditam em você, fica mais leve. Né? Sim. Muito bom. Muito obrigada, Larissa. Que Deus te abençoe. Amém. Muito sucesso. E, bom, agora você já vai colar grau, né? Sim. Já não colou grau. Vamos estar juntos agora, em março. Mas saiba que as nossas portas e o nosso coração estará sempre aberto para você. Com certeza. Volte para se especializar, para tudo e para tomar um café também. Sim. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigada, Larissa. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast Uniprocessos. Se você gostou, dá um like aí. Lembrando que estamos em todas as plataformas de áudio. Até o próximo podcast.